Queridos amigos e alunos, vamos lá para mais uma aula de Direito Penal dos crimes contra o patrimônio. O artigo 172 do Código Penal trata da duplicata simulada. Diz o artigo 172: emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. Pena de detenção de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único diz que nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro do registro de duplicatas. E aí, então, quanto à análise do núcleo do tipo, nós temos que considerar o fato de que emitir significa colocar em circulação. Para a consideração ainda dos sujeitos da prática deste crime, temos que o sujeito ativo é quem expede a fatura, duplicata ou nota de venda, enquanto o sujeito passivo é o recebedor, seja ele quem desconta a duplicata ou a pessoa contra a qual se saca a duplicata, fatura ou nota de venda. Importante ainda dizer que não se incluem, conforme a doutrina majoritária, nem o avalista e nem o endossatário. Uma consideração também aqui que se faz necessária é a distinção entre fatura, duplicata e nota de venda. Fatura é a escritura unilateral do vendedor e acompanha as mercadorias, objeto do contrato, a serem entregues ou expedidas. Ela não é mais do que a nota descritiva dessas mercadorias, com indicação da qualidade, quantidade, preço e outras circunstâncias, de acordo com os usos da praça. Não é título representativo da mercadoria, conforme a doutrina de Carvalho Mendonça, citado por Rubens Requião. Duplicata é o título de crédito sacado com correspondência à fatura, visando a circulação, espelhando uma compra e venda mercantil. Nota de venda é o documento emitido por comerciantes para atender ao fisco, especificando a quantidade, a qualidade, a procedência e o preço das mercadorias que foram objeto de transação mercantil. Ainda é importante aqui nós citarmos, com relação à não correspondência à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade aos serviços prestados. A situação narrada pelo tipo penal espelha uma falta de sintonia entre a venda efetivamente realizada e aquela que se estampa na fatura, duplicata ou nota de venda. Assim, pode o comerciante alterar os dados quantitativos. Exemplo, vende um objeto e faz escrever ter vendido 2. Ou qualitativamente, vende cobre e faz constar ter vendido ouro. Além disso, cito aqui a jurisprudência do STJ a respeito, que diz: o delito relativo à duplicata simulada consiste na emissão de fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria efetivamente vendida ou ao serviço prestado. Ou seja, o documento pode se referir tanto a um negócio inexistente como ao que tenha sido realizado de forma diversa da descrita pelo emissor. O delito de duplicata simulada, previsto no artigo 172 do Código Penal, com redação dada pela Lei 8.137 de 1990, configura-se quando o agente emite duplicata que não corresponde à efetiva transação comercial, sendo típica a conduta ainda que não haja qualquer venda de mercadoria ou prestação de serviços. Então fica aí uma questão também bastante interessante. Um aspecto aqui que cabe à análise é que o não pagamento da duplicata é questão puramente civil. O não pagamento não ensejaria em si um fato típico. Não se deve, então, confundir a emissão de título comercial sem causa com o fundamento alterado, com o simples inadimplemento, que é matéria do direito civil e, nesta órbita, deve ser, então, resolvida. Quanto ao elemento subjetivo da conduta relativo ao tipo penal do artigo 172 do Código Penal, temos que é o dolo.
Não se pune a forma culposa, nem exige elemento subjetivo do tipo específico. E aí, então, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Pernambuco diz que o dolo exigido para a caracterização do delito é a vontade consciente de fazer circular uma duplicata, sabendo de sua ilicitude, não se exigindo qualquer finalidade específica, nem mesmo o prejuízo de terceiros. No caso em apreço, não há que se falar em ausência de dolo dos réus, que mesmo cientes da ausência de qualquer transação comercial que justificasse a emissão das duplicatas investigadas, colocaram os referidos títulos de crédito em circulação. Quanto ao objeto material e jurídico, temos que o objeto material é a fatura, a duplicata, ou a nota sem correspondência à venda, ou ao serviço. O objeto jurídico é o patrimônio, conforme o objeto da análise deste tema. Quanto aqui ainda a classificação deste crime, temos que ele é um crime próprio, visto que somente aquele que demanda sujeito ativo, qualificado ou especial. Formal, visto que não exige o resultado naturalístico e, por certo, e nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, diz que não há necessidade, pois, de ilusão ou concreto prejuízo às vítimas, eis que o delito de emissão de duplicata simulada é um crime formal, bastando para sua consumação a emissão do título, o que restou exaustivamente comprovado nos autos. Então, de forma livre também é praticado este crime. É um crime comissivo e também pode ser comissivo por omissão, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. É instantâneo, unissubjetivo, unissubsistente também, né? O que, de regra, não admite tentativa. Então fica aí as considerações ao artigo 172 do Código Penal. Quanto ao crime de abuso de incapaz, esse crime ele vem contido no artigo 173 do Código Penal. A redação do tipo penal diz abusar em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio ou de terceiro. Pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Quanto à análise do núcleo do tipo, há duas condutas, que devem estar unidas, seja abusar, que significa exorbitar, exagerar, ou utilizar de modo inconveniente, e induzir, dar a ideia, inspirar. Quanto aos sujeitos do crime, temos que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, enquanto o sujeito passivo ele depende de características especiais, como, por exemplo, ser menor, alienado ou débil mental. Então, ele é um crime comum quanto ao sujeito ativo e um crime próprio quanto ao sujeito passivo. Quanto ao elemento subjetivo do tipo, é o dolo, ou seja, não existe forma culposa, exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, ou seja, consistente em agir para proveito próprio ou alheio. Cita ainda a lei a questão da necessidade, paixão ou inexperiência. O que significa isso? Necessidade é aquilo que não se pode dispensar, que é essencial para a pessoa. Paixão significa uma emoção exacerbada que termina por suplantar a própria razão. Inexperiência é a falha de prática, de vida e de habilidade em determinada função. Quanto então aos sujeitos passivos, tem que ser o menor, o alienado ou o débil mental. O menor é aquele que ainda não completou 18 anos. Seguindo-se a orientação do Código Penal, são incapazes de compreender o caráter ilícito do fato ou de comportar-se conforme esse entendimento. Outra questão aqui que cabe uma análise mais aprofundada é o ato suscetível de produzir efeito jurídico.
Significa que na prática de qualquer conduta suficiente para gerar efeitos danosos ao patrimônio da vítima, menor, alienado ou débil mental. E o exemplo que se tem é convencer o menor a adquirir um bem inexistente, diante da sua nítida inexperiência de vida, além de estar ciente de que os desejos de uma pessoa imatura são muito mais fortes do que a razão recomenda, o agente consegue oferir vantagem indevida. É o efeito jurídico, causando prejuízo próprio ou a terceiro. Quanto ao objeto material e objeto jurídico, temos que é a pessoa ludibriada, enquanto o objeto jurídico é o patrimônio, objeto de proteção legal. A classificação, então, deste crime, ela caminha pelo fato de ser um crime comum, de ser um crime formal. Né? Comum, só aqui fazendo um esclarecimento, ele é um crime comum com relação ao sujeito ativo, mas com relação ao sujeito passivo ele é especial. Né? Ele é um crime formal, como eu disse, já que ele não exige aqui um resultado naturalístico. É um crime que é praticado de forma livre, comissivo ou comissivo por omissão, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. É um crime instantâneo, unissubjetivo, plurissubsistente, ou seja, aquele que agrega vários atos integrantes da sua conduta, e assim ainda temos que é um crime que admite tentativa. O artigo 174 do Código Penal trata do induzimento à especulação. Diz o artigo 174, abusar em proveito próprio ou alheio, da inexperiência, da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Temos então que, quanto à análise do núcleo do tipo, ele segue a regra do artigo anterior, ou seja, há duas condutas que devem estar unidas, seja que abusar ou induzir de alguém, causando a esta pessoa, então, o prejuízo econômico. Podemos citar aqui, por exemplo, o jogo de tampinhas, uma modalidade de jogo de azar, embora manipulado, na verdade, pela destreza do seu operador, numa mesa, colocando-se 3 tampinhas de garrafa, embaixo de uma delas uma pequenina bola. O agente manipula as tampinhas, mudando-as de lugar, e pede para o apostador adivinhar onde está a bolinha. Invariavelmente, o apostador perde, nos termos aqui do que trata a jurisprudência do Tribunal de Justiça. E diz, demonstrando que o apelante abusou da inexperiência da vítima, persuadindo-se à prática do conhecido jogo de tampinhas, configurado está o delito de induzimento à especulação. A unanimidade rejeitaram a preliminar da defesa, negaram provimento ao apelo. Quanto ao sujeito ativo e passivo deste crime, temos que pode ser qualquer pessoa como sujeito ativo e, enquanto sujeito passivo, pessoa inexperiente, simples ou mentalmente inferiorizada. Importante ainda destacar que, quanto ao elemento subjetivo, é o dolo. Neste caso, também não existe aqui a modalidade culposa, visto que existem-se, no entanto, duas outras formas de elementos subjetivos do tipo específico, que são abusar em proveito próprio ou alheio e sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Neste último caso, cremos tratar-se de uma nítida sinalização para a ocorrência tanto do dolo direto, que sabe, como do dolo eventual, que deve saber. Então fica aí essas características bastante importantes também. Quanto à citação ali no artigo da inexperiência, simplicidade e inferioridade mental, temos que a inexperiência é caracterizada pela falta de vivência, própria das pessoas com pouca idade ou ingênuas, enquanto a simplicidade fundamenta-se na fraqueza, sinceridade e falta de afetação ou malícia nas atitudes, o que é típico de pessoas crédulas e confiantes no bom caráter alheio. Enquanto a inferioridade mental
deve ser interpretada nos dias atuais simplesmente como uma situação de pessoas portadoras de doenças mentais ou algum tipo de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Outras formas de inferioridade mental devem ser incluídas na inexperiência ou na simplicidade. Queremos ainda que alargar o conceito de inferioridade mental quando se defende a igualdade e o respeito às pessoas é discriminatório. Noronha sustenta em sua doutrina, à sua época, ser possível encaixar a mulher nessa situação, pois ela frequentemente não é aparelhada contra a astúcia ou a manha dos espertalhões e sabidos. Talvez assim fosse, o que não mais se justifica na atualidade. Não existe para os padrões de sociedade globalizada pessoa mentalmente inferior. O que se possa identificar pelo sexo, pela idade, pela raça, religião, entre outros. Insistir nessa avaliação de tipo é ressalvar o preconceito e na discriminação. Quanto à prática de jogo ou aposta, que também se aplica aqui ao caso em concreto, a análise do tipo penal, uma das condutas principais previstas no tipo é induzir o inexperiente ou simplório e o mentalmente inferiorizado a praticar jogos ou apostas. Sabe-se que os jogos são, na sua grande maioria, atividades físicas ou mentais, organizadas por um sistema de regras que privilegiam sorte ou azar. Não está falando, é óbvio, dos jogos esportivos, onde prevalecem a habilidade, o treino e a capacidade individual. O mesmo se diga das apostas, que beiram o mero desafio, também calcado na sorte ou no azar, em grande parte. O Estado deveria, se quisesse, de fato resolver essa situação de risco para os sujeitos inexperientes, simplórios ou mentalmente inferiorizados, proibir o jogo, que não lhe interessar de maneira severa e efetiva, fiscalizando devidamente. Seria, pois, desnecessário um tipo penal que de induzimento à especulação, pois toda pessoa que jogasse, apostasse ou simplesmente participasse de qualquer modo de jogos de apostas de azar estaria incursa no tipo penal. Mas o próprio Estado incentiva o jogo de azar e as apostas em várias modalidades, desde que oficiais, o que torna mais difícil qualquer atuação neste âmbito. Assim, deve-se compreender que o crime de induzimento à especulação como um mal necessário, ou seja, já que não se consegue coibir o jogo ou aposta, pelo menos busca-se preservar o patrimônio daqueles que por si sós não conseguem distinguir o risco que correm ao jogar ou apostar. Temos ainda aqui a questão da especulação com títulos ou mercadorias, E nesse aspecto, especular é explorar ou oferir vantagens, aproveitamento de determinada condição ou posição. Não é uma atividade lucrativa, na grande maioria dos casos, para pessoas inexperientes, simplórias ou mentalmente inferiorizadas, de forma que a lei busca protegê-las dos inescrupulosos. Note-se que no caso presente é preciso que o agente saiba ou deva saber que está lançando a vítima em operação ruinosa. Entretanto, se por mero acaso a operação que era para ser ruinosa termina lucrativa, o delito não está afastado, pois se trata de crime formal. Consuma-se com a prática da conduta, independentemente do resultado naturalístico que possa ocorrer. Assim, se o sujeito passivo experimentar prejuízo efetivo, trata-se de um mero exaurimento da conduta. Então foram aí os comentários quanto ao artigo 174 do Código Penal. Quanto ao artigo 175 do Código Penal, ele trata de fraude no comércio. E diz então o artigo: enganar, no exercício da atividade comercial, o adquirente ou consumidor. Inciso 1. Vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada. Inciso 2. Entregando uma mercadoria por outra, pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa.
Parágrafo 1º. Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor. Vender pedra falsa por verdadeira. Vender como precioso metal ou de outra qualidade. Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo 2º. É aplicável o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Temos então que este crime, este tipo penal, ele está ali envolto pelo verbo enganar, no qual significa induzir em erro, disfarçar ou esconder. Trata este tipo penal de crime de estelionato próprio do comerciante. Há ainda o complemento do verbo principal, previsto no caput nas modalidades de vender e entregar, estampadas nos incisos. Quanto ao sujeito ativo deste crime, somente pode ser o comerciante, que esteja na sua atividade de comércio, não sendo cabível a aplicação deste tipo quando o indivíduo atua em relações particulares, fora do âmbito profissional. E, neste mesmo aspecto, o sujeito passivo só pode ser o adquirente ou o consumidor. Então, estamos aí diante de um crime próprio. Quanto ao elemento subjetivo, é o dolo. Não existe também neste crime a modalidade culposa de punição, nem se exige elemento subjetivo do tipo específico. Quanto ao objeto material e jurídico, o objeto material é a mercadoria falsificada, deteriorada ou subtraída. No caso do parágrafo 1º, é a pedra ou metal modificado, enquanto o objeto jurídico é o patrimônio protegido pela lei penal. Temos ainda aqui a análise do núcleo do tipo no parágrafo 1º, que significa dizer que a fraude no comércio, que não se confunde com a prevista no caput, embora guarde a mesma raiz, que é ludibriar o adquirente ou consumidor. Refere-se o tipo a alterar, substituir e vender, quando se tratar dos seguintes casos: alterar em obra encomendada, o que é, em regra, atividade típica de joalheiros, a qualidade ou o peso de um metal. Assim, o agente modifica a qualidade do metal, retirando parte valiosa para inserir metal menos valioso, causando prejuízo ao ofendido, ou retira em seu benefício do material originalmente entregue pela vítima para o trabalho parte de seu peso, provocando também prejuízo patrimonial. Substituir em obra encomendada pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor. Leva-se em conta naturalmente o trabalho do agente que lida com pedras preciosas, tal como o joalheiro, e recebe a incumbência de realizar alguma tarefa específica com joia alheia e termina por prejudicar o proprietário da pedra porque a substitui por uma outra falsa ou menos valiosa. Temos ainda a conduta de vender pedra falsa por verdadeira. É a conduta do comerciante de joias. Por exemplo, aliena uma pedra brilhante e bem lapidada, mas o seu valor como se fosse um diamante. E, por fim, vender como precioso metal de outra qualidade. Trata-se então de substância para venda específica de metal precioso por outro de qualidade inferior e sem o mesmo valor. Terminamos dizendo que este crime deve ser classificado como um crime próprio, um crime material, de forma livre, comissivo ou comissivo por omissão de forma excepcional, é um crime instantâneo, é um crime de dano, unissubjetivo, plurissubsistente e que também admite aqui tentativa. Então essas foram as considerações quanto ao artigo 175 do Código Penal. Temos ainda que existem outras fraudes. As fraudes ali contidas no artigo 176 do Código Penal, e elas dizem: tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel, ou utilizar de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação e o juiz pode, conforme as circunstâncias,
deixar de aplicar a pena. Então percebam aí que essas fraudes elas estão ali diretamente relacionadas a 3 condutas específicas: tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Aqui também estamos diante daquele que deseja causar e prover o prejuízo aos outros. Temos ainda, com relação a este crime, a citação da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que diz: o fato de um agente consumir diversas cervejas em uma boate, sem dispor de recursos para efetuar o pagamento, não tipifica o crime de estelionato, mas sim o delito previsto no artigo 176 do Código Penal. Desclassificação operada e prescrição declarada. Quanto ao sujeito ativo e passivo, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O sujeito passivo necessita ser o prestador de serviço. Então percebam aqui que quanto ao sujeito passivo, ele deve ter características especiais para a configuração deste crime. Quanto ao elemento subjetivo da conduta, é o dolo. Da mesma forma, não se pune a forma culposa e nem se exige o elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de fraudar a vítima. Temos ainda aqui, quanto à análise deste crime, que a ação penal para ele é a ação penal pública condicionada à representação. E também existe aqui a possibilidade do perdão judicial, como inscrito ali no próprio artigo. Então, temos que esse é um crime comum, aquele que não demanda sujeito ativo, qualificação especial, porém, quanto ao sujeito passivo, sim. É um crime material, e nos dizeres aí de Magalhães Noronha, ser o delito formal. Né? Via de regra ele é material, mas existem doutrinas aí que pairam pela formalidade do crime também, como exemplo de Magalhães Noronha. É inadmissível a tentativa. Com a devida vênia, os verbos utilizados dão clara mostra de que não se trata de um crime de simples conduta, implicando sempre no resultado material. Tomar refeição é servir-se de alimento ou bebida. Ingerindo, alojar-se em hotel significa hospedagem, a utilização efetiva do cômodo. Utilizar meio de transporte é valer-se de um serviço de deslocamento. Então, ficaria difícil a interpretação deste crime como um crime formal, conforme defende Magalhães Noronha. Temos que ser um crime material aquele que produz um resultado naturalístico que efetivamente causa o dano, ele é mais adequado a esta conduta. Da mesma forma, ele é um crime, então, comissivo ou comissivo por omissão, instantâneo. É um crime também unissubjetivo, plurissubsistente, que admite tentativa. Quanto aos crimes de fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações. Diz o artigo 177 do Código Penal: promover a fundação de sociedade por ações, fazendo em prospecto ou em comunicação ao poder público ou à Assembleia afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa se o fato não constitui crime contra a economia popular. Incorrem na mesma pena se o fato não constitui crime contra a economia popular. Inciso 1º do parágrafo 1º. O diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações em que em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao poder público ou à Assembleia faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo. Inciso 2. O diretor, o gerente ou o fiscal que promove por qualquer artifício falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade. Inciso 3. O diretor ou o gerente
que toma empréstimo à sociedade ou usa em proveito próprio de terceiros bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da Assembleia Geral. Inciso 4. O diretor ou gerente que compra ou vende por conta da sociedade ações por ela emitidas, salvo quando a lei permite. Inciso 5º. O diretor ou gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em caução ações da própria sociedade. Inciso 6. O diretor ou gerente que, na falta de balanço em desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios. Inciso 7. O diretor ou gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa ou conluiada com o acionista, consegue aprovação de conta ou parecer. Inciso 8º. O liquidante, nos casos dos incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Inciso 9. O representante da sociedade anônima estrangeira autorizada a funcionar no país que pratica os atos mencionados nos incisos 1 e 2 ou dá falsa informação ao governo. Parágrafo 2º. Incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de Assembleia Geral. Então nós temos aí a análise quanto a este tipo penal bastante extenso aí, que vislumbra muitas hipóteses relacionadas à pessoa jurídica, à sua constituição, à sua assembleia, a prestações de contas e assim por diante. Então, quanto à análise do núcleo do tipo, temos que promover significa gerar ou originar. Trata-se de um crime cometido por quem constitui uma sociedade de ações fraudulentamente, omitindo dados relevantes sobre a sua criação, sobre o capital, sobre os recursos técnicos que possui, enfim, sobre qualquer elemento fundamental para a detecção da real saúde financeira da empresa, com suas perspectivas de sucesso ou insucesso. A formação da sociedade pode se dar de forma simultânea. A subscrição é particular e os fundadores são os primeiros subscritores do seu capital, com qualquer número. Ou sucessiva, quando então os fundadores lideram a constituição da sociedade, fazendo apelo público aos subscritores do capital, conforme a obra de Requião. Temos ainda, quanto ao sujeito ativo e o sujeito passivo deste crime, que o sujeito ativo deve ser o fundador da sociedade por ações e o sujeito passivo é qualquer pessoa que subscreva o capital. Sociedade por ações, então, é aquela constituída cujo capital é dividido em frações, representadas por títulos chamados ações. Há duas espécies, a sociedade anônima e a sociedade em comandita por ações. Quanto ao elemento subjetivo da conduta do sujeito ativo, temos que é o dolo, visto que não se pune a forma culposa, nem mesmo se exige elemento subjetivo do tipo específico. A posição contrária, exigindo o dolo específico consistente no intuito de constituir a sociedade, conforme ensina Mirabete e Damásio. Não se pode concordar com tal concepção, pois o mencionado instituto de constituir a sociedade é conduta íncita ao verbo do tipo promover, ou seja, gerar. Basta, pois, o dolo, no sentido que defendemos e nos termos do Código Penal comentado, página 379 do Delmonto. Temos ainda alguns aspectos importantes, algumas questões aqui a serem debatidas, como, por exemplo, o que significa prospecto ou comunicação. Prospecto é o material impresso, comunicação é a forma de transmitir uma mensagem, usando o meio escrito ou falado. Público ou assembleia. O público é constituído por pessoas que poderão subscrever o capital social, enquanto a assembleia é o agrupamento que está formando a sociedade. Quanto ao objeto material e jurídico deste crime, temos que o objeto material é o prospecto,
ou a comunicação que contém afirmação falsa ou a omissão fraudulenta. O objeto jurídico, por certo, e conforme o estudo deste tema, é o patrimônio. Quanto à classificação deste crime, temos então que ele é um crime próprio, visto que somente o sujeito ativo somente pode ser aquele que está ali na constituição da pessoa jurídica ou na administração dela. Temos ainda que ele é um crime formal, delito que não exige um resultado naturalístico, consistente na diminuição do patrimônio da vítima. Pode ele ser praticado de forma livre, ou seja, não se exigindo qualquer meio eleito pelo agente. Qualquer meio específico, eleito pelo agente. Temos ainda que ele é um crime comissivo ou omissivo, ou seja, ele é um crime que é praticado em fazer afirmação ou em ocultar fato. Temos ainda que este crime é um crime instantâneo, bem como ele é unissubjetivo, plurissubsistente e admite tentativa somente na modalidade comissiva. Então, são aí alguns aspectos importantes que nós temos quanto à prática deste crime, no seu contexto lato, no seu contexto mais amplo em ser estudado. Emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant. O que significa isso? Está lá contido, então, no artigo 178 do Código Penal, esta tipificação, esta conduta ilícita descrita, então, como eu disse, no artigo 178 do Código Penal. Emitir conhecimento de depósito ou warrant em desacordo com a disposição legal, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Diz, então, a essência deste crime, cujo emitir significa colocar em circulação. Assim, quando os títulos de créditos referidos neste tipo penal forem endossados e passem a circular, caso haja ofensa ao dispositivo legal, configura-se o crime. O sujeito ativo e o sujeito passivo deste crime, quanto ao sujeito ativo, é o depositário da mercadoria, obrigado a emitir os títulos de crédito, respeitadas as normas legais. Enquanto o sujeito passivo é a pessoa detentora do título, ou seja, o endossatário ou portador, que foi lesada por conta desta emissão irregular. Quanto ainda ao elemento subjetivo do tipo, temos que é o dolo, visto que inexiste a forma culposa, ou seja, não exige o elemento subjetivo do tipo específico por parte do autor do fato crime. Quando nós tratamos do conhecimento de depósito ou warrant, na lição de Valdemar Ferreira, os chamados títulos armazeneiros, que são emitidos pelas empresas de armazéns gerais e entregues ao depositante, que com eles fica habilitado a negociar as mercadorias em depósito, passando assim a circular não só as mercadorias, mas os títulos que as representam. O conhecimento de depósito é um título de representação e legitimação. Representa a mercadoria e legitima o seu portador como proprietário da mesma. Warrant, por sua vez, é um título de crédito causal, constituído, como pensam Hemmel, Lagarde, Jalfred, uma promessa de pagamento. O subscritor, de fato, ao mesmo tempo em que se obriga a pagar uma certa soma em dinheiro ao vencimento, confere ao beneficiário e aos seus portadores sucessivos um penhor sobre mercadorias depositadas, conforme ensina a lição de Rubens Requião. Portanto, em regra, os títulos devem andar juntos, mas nada impede que sejam negociados separadamente. Com o conhecimento do depósito em mãos, o depositante de mercadorias em um armazém pode negociá-las livremente, bastando endossar o título. Caso queira um financiamento, no entanto, pode dar as mercadorias depositadas como garantia, de forma que endossa, nessa hipótese, o warrant. Temos ainda que esta é uma norma penal em branco, visto que necessita
de um complemento para poder ser aplicada. Assim, para se saber se o crime do artigo 178 está configurado, é indispensável consultar a legislação aplicada ao conhecimento de depósito e ao warrant, a fim de saber se foram regular e ilicitamente emitidos. No caso, trata-se então da análise do Decreto 1102, de 21 de novembro de 1903. O artigo 15, por exemplo, cuida dos requisitos para emissão dos títulos, que, infringidos, pode levar à concretização do delito. E lá diz: os armazéns gerais emitirão, quando lhes for pedido pelo depositante, 2 títulos, unidos, mas separáveis à vontade, denominados conhecimento de depósito e warrants. Lá no seu parágrafo 1º ainda, diz que cada um destes títulos deve ter a ordem e conter, além da sua designação particular. Item 1º, a denominação da empresa, do armazém geral e sua sede. Item 2, o nome, profissão e domicílio do depositante ou de terceiro por este indicado. Item 3, o lugar e o prazo do depósito, facultado aos interessados acordarem entre si na transferência posterior das mesmas mercadorias de um para outro armazém da emitente, ainda que se encontrem em localidade diversa da quem foi feito o depósito inicial. Em tais casos, far-se-ão nos conhecimentos e warrants respectivos as seguintes anotações. Letra A, local para onde se transferirá a mercadoria em depósito. Letra B, para os fins do artigo 26, parágrafo 2º, as despesas decorrentes da transferência, inclusive as de seguro, por todos os riscos. Item 4. A natureza, a quantidade das mercadorias em depósito designadas pelos nomes mais usados no comércio, seu peso, o estado dos envoltros e todas as marcas e indicações próprias para estabelecerem a sua identidade, ressalvadas as peculiaridades das mercadorias depositadas a granel. Item 5. A quantidade da mercadoria, tratando-se daquelas a que se refere o artigo 12. Item 6. A indicação do segurador da mercadoria e o valor do seguro. Item 7. A declaração dos impostos e direitos fiscais, dos encargos e despesas a que a mercadoria está sujeita, e do dia em que começam a correr as armazenagens. Item 8. A data da emissão dos títulos e a assinatura do empréstimo ou pessoa devidamente habilitada por este. Parágrafo 2º. Os referidos títulos serão extraídos de um livro de talão, ao qual conterá todas as declarações acima mencionadas e o número de ordem correspondente. No verso do respectivo talão, o depositante ou o terceiro por este autorizado passará recibo dos títulos. Se a empresa, a pedido do depositante, o expedir pelo correio, mencionará as circunstâncias e o número e a data do certificado do registro postal. Anotar-se-ão também no verso do talão as ocorrências que se derem com os títulos dele extraídos, como substituição, restituição, perda, roubo, etc. Parágrafo 3º. Os armazéns gerais são responsáveis para com terceiros pelas irregularidades e inexatidões encontradas nos títulos que emitirem, relativamente à quantidade, natureza e peso da mercadoria. Quanto ainda à análise do objeto material e jurídico deste artigo 178, temos que o objeto material é o próprio título de crédito emitido irregularmente, enquanto o objeto jurídico, por certo, é o patrimônio. Quanto à classificação deste tipo penal, temos então que se trata também de um crime próprio, aquele que demanda sujeito ativo, qualificado ou especial. É um crime também formal, delito que não exige um resultado naturalístico, consistente, então, na diminuição do patrimônio da vítima, ou seja, a simples emissão do título, em que pese não cause a diminuição do patrimônio da vítima, já estaria, então, o crime configurado. É um crime que pode ser praticado de forma livre, comissivo, excepcionalmente comissivo por omissão,
nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Da mesma forma, com o momento da emissão, considera-se esse crime instantâneo, unissubjetivo, unissubsistente. Prestem atenção, né? Então, esse crime se baseia na prática de uma única conduta. E assim, então, por ser unissubsistente, não admite tentativa. Então, fica aí algumas considerações importantes quanto ao artigo 178 do Código Penal. Em análise, o nosso último tipo penal desta aula, vamos falar agora sobre a fraude à execução. Diz o artigo 179. Fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante queixa. Temos então que, para análise deste tipo penal, que fraudar significa lesar ou enganar com o fito de obter proveito. O verbo principal chama outros, formando 5 figuras compostas. Fraudar, alienando bens. Fraudar, desviando bens. Fraudar, destruindo bens. Fraudar, danificando bens. Fraudar, simulando dívidas. Vamos lá mais uma vez. Quais são as 5 figuras compostas por este tipo penal? Fraudar, alienando bens. Letra B, fraudar, desviando bens. Letra C, fraudar, destruindo bens. Letra D, fraudar, danificando bens. E letra E, fraudar, simulando dívidas. Então é de se notar que está presente aí a fraude quando o devedor aliena seus bens durante um processo de execução. Porém, se restarem bens suficientes para a satisfação do débito, não configura o crime. Na jurisprudência, temos aí a decisão do Tribunal de Justiça do Acre, que diz, muito embora a conduta do apelante seja típica, esta se subsume ao delito à fraude à execução, posto que o agente, mesmo ciente da restrição ao bem feita pelo juízo, o alienou para que não viesse a ser responsabilizado civilmente. A ausência de condição de procedibilidade recursal impõe a extinção da punibilidade do autor, nos termos do artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Eis que o delito de fraude à execução somente se procede mediante queixa, a qual não foi formulada no prazo legal, apelo então provido. Quanto aos agentes deste tipo penal, temos então que o sujeito ativo é o devedor, ou seja, o executado, já que a conduta é praticada durante, em meio a uma ação de execução. E o sujeito passivo é o credor, ou seja, o exequente, aquele que busca, pela via legal, o recebimento de seu crédito. Além disso, temos aqui que dizer que esta conduta somente pode ser praticada com dolo, visto que não existe forma culposa, nem mesmo exige elemento subjetivo do tipo específico. A posição em sentido contrário. Temos aqui que considerar que a doutrina não é unânime nesse entendimento, sustentando existir o elemento subjetivo do tipo específico, consistente na vontade de fraudar a execução, conforme diz lá Delmanto, no seu Código Penal comentado, página 383. Ora, não podemos concordar, pois o verbo principal do tipo é fraudar, que abrangido pelo dolo, configura naturalmente a vontade de enganar o credor. Então, desta forma, não teríamos aqui, ainda assim, a responsabilidade culposa nessa questão. Quanto ao termo execução, quanto à ação de execução, temos que esclarecer que é um processo instaurado para fazer cumprir compulsoriamente uma sentença condenatória. Na visão de Cândido Rangel Dinamarco, o processo de execução é do mesmo modo que o processo cognitivo. É um complexo de posições jurídicas ativas e passivas que se sucedem dialeticamente através dos atos do procedimento. Na execução, em especial,
o juiz tem o poder de mandar citar o executado para pagar o devido, de ordenar a ampliação da penhora, de fiscalizar a administração dos bens penhorados, de emitir provimentos satisfatórios ao exequente ou ao executado. Enfim, trata-se de um processo em que se busca, através da penhora de bens do executado, a satisfação da dívida do exequente. Então fica aí esse conceito bastante importante. Quanto à prática deste delito, ele acontece sob os bens alienados, desviando, destruindo ou danificando, com o processo de execução. O objeto jurídico, então, é a proteção do patrimônio. Temos, então, que trata-se de um crime próprio, visto que somente aquele que demanda como sujeito passivo qualificado ou especial, no caso, o devedor. Também é um crime material, visto que dele exige-se um resultado naturalístico consistente na diminuição do patrimônio da vítima. Pode ser praticado de forma livre, comissivo ou, e excepcionalmente, comissivo por omissão, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Temos ainda que é um crime instantâneo, de dano unissubjetivo, plurissubsistente, o qual, então, admite a tentativa. Quanto à ação penal, para a apuração deste crime é a ação penal privada. A vítima deve ajuizar a ação penal privada através da queixa-crime. Entretanto, a ação penal será pública incondicionada se a vítima for a União, o Estado ou o município, nos termos do artigo 24, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Foi assim, então, o nosso estudo aí, mais uma parte do nosso estudo sobre os crimes contra o patrimônio. Muito obrigado pela presença, pela participação de todos. Uma excelente aula, ótimos estudos e até o nosso próximo encontro.